Cara, o Brasil perdeu porque o time é ruim, o técnico é ruim. E a Argentina ganha porque a Argentina tem um time bom no momento certo, com um técnico bom. Se eu for ficar fazendo muitas elucubrações, tá? Eu vou ficar me perdendo. Tipo, o futebol brasileiro é muito corrupto. O futebol mundial é corrupto, o Platini é corrupto, a UEFA é corrupta pra caramba. O futebol do mundo árabe é completamente corrupto. E uns ganham, outros perdem, é da vida, né? Não tô falando naturalmente que a corrupção não vamos dizer, tenha seu papel aí no mau desempenho. Tudo tem, tá? Mas outros também tem. E a diferença pra mim toda antigamente havia uma diferença técnica que os jogadores brasileiros tinham, que compensavam a pobreza, a falta de recursos e a diferença tática que os times gringos tinham. Essa é uma realidade. Até os anos 80 o futebol brasileiro conseguia competir com o futebol internacional e naquelas, tá? Lembrando, parece que assim, antigamente só o Brasil jogava bem. Não, o Brasil até os anos 90 o Brasil tinha 3 Copas, a Itália tinha 3 Copas, a Alemanha fez 3 Copas ali, sabe? Mas não era muito superior a ninguém, né? Não era uma dominação, mas a gente tinha na cabeça que nós éramos muito melhores do que todo mundo e que o Brasil era o país de futebol. E não é, cara. O Brasil era um país importante no futebol, como outros também o são. E essa é a realidade. E parece que assim, os gringos não sabem jogar bola, tudo cintura dura. Mentira. Na maior parte do tempo, quem tá vencendo os campeonatos são gringos, são europeus. Então, a gente que criou essas coisas, e o futebol no Brasil tem vamos dizer, um papel cultural desproporcionalmente grande, né? É triste que, assim, parece que assim, um elemento constituinte da personalidade brasileira seja um jogo, sabe? Um esporte. Não deve ser, não pode ser, sabe? Se você tá botando tanta esperança no esporte, né? Que o esporte vai unir a identidade nacional. E outra coisa, também não significa que nós estamos passando, isso seja um sinal, vamos, de derrocada civilizacional, né? Porque em outros momentos ruins da nossa história nós tivemos times que funcionavam e tal. Então, né? O que dá pra dizer, porém, aí eu vou falar agora o que nos interessa, tá? É que, assim, e essa é uma análise que é cabível, tá? Então não tô indo pra uma análise esportiva porque eu não tenho condições. Assim como dizer que o vínculo e as relações entre o Brasil e a seleção brasileira foram praticamente cortados e quase não há sentido hoje em ter aquele tipo de torcida meio ufanista que as pessoas tinham antigamente pela seleção brasileira, porque hoje as pessoas têm inclusive mais o que fazer, e eu acho que é até saudável que elas não sejam tão ligadas à seleção brasileira, porque eu volto a falar, acho que é até meio exagerada a relação que o brasileiro tem com o futebol. Eu acho que é uma relação que ele exagera, é como se na ânsia desesperada de criar uma identidade você coloca certas coisas num determinado pedestal, tá? Eu não nego que outras figuras que eu até admiro, o Senna, que tá no automobilismo, o Pelé no futebol, tem o seu papel, vamos dizer, na história brasileira até exagerados, porque a ânsia de termos heróis e referências e líderes reconhecidos pelo mundo é tão grande que qualquer coisa já nos contenta. E não é que eles sejam qualquer coisa, eles são os melhores no esporte, são 2 símbolos e tal, mas acho que tem um problema nosso em exagerar o papel do esporte na identidade nacional. Como se fosse, vamos dizer, a ausência de história pura e simples, de conquistas reais pro nosso povo, e a gente, né, é uma conquista esportiva, né, que é uma simulação de guerra. O esporte é uma simulação de batalha, é uma simulação, com esporte coletivo, claro, mas também é uma simulação de feitos e conquistas pessoais, de proezas, técnicas e habilidade. Então, a gente acredita que a simulação é o real, quando o real é o real, e a simulação até reflete em parte o real, mas ela não é o real. Ou seja, um time de futebol brasileiro ir bem, um esportista ganhar um campeonato, não significa que nós estamos vencendo junto, tá? Mas serve, aí sim, tá? Quando você tem um país que tá indo bem, né? Serve como uma demonstração de que aquele país ele tá exuberante em todas as suas coisas. Então, um país que vai bem em Olimpíadas, acho que as Olimpíadas têm esse papel, que consegue bem em muitas categorias, né? Ele mostra a exuberância daquele momento, daquele povo, daquela cultura. Então, o esporte como consequência, sim. O problema, assim, a gente dimensiona um esporte demais, o papel dele aumenta demais, a gente trata aquilo como uma coisa de vida ou morte. E hoje, como há essa ruptura e até essa perda de importância da seleção brasileira, fica tendo essas discussões. Por exemplo, os jogadores brasileiros, eles representam a população brasileira? Hoje todo mundo fala que não, no que eu discordo completamente. Os jogadores brasileiros, assim, de hoje, assim como os do passado, representam um recorte de setores da população brasileira. Então, quem é o jogador da seleção de agora, do Brasil? O jogador da seleção brasileira de hoje é um cara que representa esses jovens das periferias ao redor do Brasil. É um menino
menino da periferia com os sonhos dos meninos da periferia. O sonho de ficar rico, o sonho de ter, sabe, um carrão, tatuagens, ficar amigo de certos cantores, de certos músicos, de frequentar certas festas, de sair com determinado tipo de mulher. E é um tipo de sonho, né? Um tipo de coisa que você vai ver no funk ostentação, você vai ver no trap, você vai ver na música, você vai ver nesses elementos da cultura pop, que hoje a gente percebe, né, aqui vivendo a nossa vida normal, que em grande medida é deletério pra essas pessoas e pra sociedade como um todo, porque é um tipo de produção ruim, tá? Eu não tô aqui nem fazendo um julgamento se a letra de uma música diz isso, se o artista fez isso. Não, eu estou dizendo, é uma produção de cultura de massa ruim, meio tosca, meio rude, e esses caras representam isso. E a galera do passado, como é que era a galera da geração da seleção dos 70? Eram homens do tempo deles, talvez aquelas seleções ali, elas fossem no passado mais diversas, tá? Hoje você tem realmente uma indústria de pegar meninos que estão morando em bairros de periferia, em cidades pequenas, você pega muito pobre, já manda pra base um time de futebol e vai. Lá os times eram diferentes, tinha mais gente oriunda das classes médias, urbanas e rurais, né? Os times eles eram, vamos dizer assim, tinham figuras diferentes, de classes sociais diferentes, de um país que as pessoas praticavam mais o esporte, então pessoas de todas as classes sociais praticavam mais o futebol, porque o futebol tinha espaço pra ser jogado nas ruas, nos campinhos. Hoje, se você fica andando numa cidade, eu não vejo, em São Paulo, eu não vejo nenhum lugar com crianças jogando bola na rua. Eu ainda joguei um pouco de bola na rua com amigos, hoje eu não vejo isso. Eu ando, eu não vejo ninguém jogando bola na rua. Acho que isso é uma coisa meio que morta. Campinho, então, praticamente não existe, pra ser honesto. Pra você jogar bola, a gente joga bola, assim, a gente é velho, a gente joga bola. E paga pra jogar no society, com colete, bola, tudo, né? Você tem que... Aquela coisa meio orgânica acabou, né? Então, o futebol de hoje é um futebol que representa, volto a colocar, uma indústria, e é uma indústria que tem como mão de obra moleques e garotos que representam essa massa de jovens oriundos das periferias, com seus sonhos e seus problemas, tá? E o despreparo que esses jovens têm ao entrar no mercado de trabalho, no geral, é refletido no despreparo que esses meninos que vão pra Europa e enriquecem têm ao lidar com a pressão, com tudo. Mas você vai falar, pô, mas eles jogam em times grandes, dão certo? Sim, eles dão certo, mas parece que quando eles são reunidos aqui, tá? Você vê esses defeitos aflorarem, que é como se eles estivessem reunindo com essa brasilidade, é como se fosse um retorno à família pra esses caras. E as pessoas, o torcedor brasileiro é meio cruel, ele espera muito desses caras, ele exige muito desses caras, isso não vem, aí fica todo mundo frustrado. Eu acho que o jogador de futebol brasileiro não se diverte jogando pela seleção brasileira, o torcedor não se diverte, a imprensa gosta da briga, porque a imprensa vende, ela tem audiência, basicamente tratando de desgraça. Então o Brasil tomar 4-1 da Argentina, pra imprensa brasileira, é melhor do que ele tivesse empatado em 0-0. Se tivesse empatado em 0-0, não tinha crise, se não tem crise, não tem audiência. Então pra imprensa brasileira é bom que tenha tido lá esse barulho, o Brasil tomou um pau e tal, aí crise, vamos ter grandes discussões e tal, mas pra mim, eu acho que é natural e é sintoma do nosso tempo, sintoma de que as pessoas hoje têm redes sociais, elas podem escolher outros tipos de entretenimento, e do fato do futebol cada vez menos ser definidor da brasilidade, e isso tanto pro bem quanto pro mal, talvez mais pro bem do que pro mal, tá? Essa é uma verdade cortante, talvez mais pro bem do que pro mal, porque talvez de onde você não espera que venha muita coisa, não vai vir nada mesmo, entendeu? É meio que isso, né? Eu tinha falado, até falei, acho que eu vou tirar sarro, né? O Vini Júnior divulgou o Uruan e agora tá indo lá e toma uma piaba e ia ficar reclamando. Eu falei, já vai ficar chorando alguma coisa. Nem vou falar isso. Dane-se o Vini Júnior. O Vini Júnior é um jogador competentíssimo do time dele, lá do Real Madrid, e a coisa não funciona na seleção, né? Também não cabe a mim entrar, volto a colocar em detalhes muito esportivos. Eu não sou especialista no esporte. Eu só acho que lidemos cada vez mais com a ideia de que nós estamos nos desassociando do futebol e da seleção brasileira, e que talvez seja um fenômeno que, vamos dizer, não vai se alterar. E mais, que o Brasil provavelmente não vai ganhar. Assim, acho impossível que o Brasil ganhe a próxima Copa, e muito provavelmente não vai ganhar a Copa seguinte. E talvez porque o futebol, como qualquer coisa, qualquer arte, qualquer ofício humano ao longo dos últimos 20, 30 anos, ele se tornou muito competitivo. Hoje todo mundo pratica bom futebol. Qualquer nação com 5 milhões de habitantes, com dinheiro na conta, consegue praticar bom futebol. Basta ver o Uruguai, Riso. Quem é melhor hoje, o Brasil ou o Uruguai? Uruguai é melhor. Brasil ou Croácia? Mais ou menos pau a pau, certo? A população da Croácia é alguns milhõezinhos de pessoas. O Uruguai acho que deve ter 4 a 5 milhões de pessoas. O Brasil tem 200 e eles praticam a mesma coisa. Por quê? Porque a técnica hoje foi, né, se refinando. Hoje várias pessoas têm acesso, né, o conhecimento é compartilhado. Então você vai vencer no detalhe. E como é no detalhe que você vence, é literalmente assim, na quantidade de energia que você vai colocar em pequenas coisas que vão fazer uma pequena diferença no final, dado que todo mundo tá muito próximo. O Brasil falta isso. E falta porque falta pessoas brilhantes no Brasil, em muitas coisas. E agora não estou falando apenas de futebol, né? Esse aqui é algo mais que falta em tudo. E quando a gente repara as coisas que estão funcionando no mundo,
né? Não são apenas as grandes diferenças. O cara que inventa uma tecnologia completamente nova para um determinado produto, para um determinado setor. Por exemplo, o Elon Musk, que revolucionou o setor de motor de foguete, barateado demais os lançamentos, né? Ele criou uma diferença tecnológica gigante. Vou pra Fórmula 1, pra ir pro esporte. Repararam as diferenças de tempo em treino oficial hoje, quando comparadas com a era do Senna, são bizarras. Antigamente, do primeiro ao sexto colocado, num grid de largada na Fórmula 1, a diferença era de 3 segundos, 2,5, 1,8. Hoje, assim, quando muito é meio segundo. As diferenças todas se achataram, então o ganho tá no detalhe. Só que pra você chegar naquele detalhe que vai dar aquela diferença, são muitos zilhões, é muito dinheiro, é muito conhecimento, muito material humano. Você precisa melhorar muito pra você ter aquela pequena diferença. Vocês entendem? Assim, o básico todo mundo já faz. E aí sim o futebol serve como analogia pra nós brasileiros. Porque no mundo em que pra ganhar aquele fio de cabelo que vai fazer uma diferença em qualquer área, seja na área de tecnologia, seja no agro competitivo, seja produzindo um carro, seja produzindo uma bateria elétrica, seja produzindo um celular, seja produzindo qualquer coisa, um esporte, um serviço, o que você for, como vivemos uma era da técnica, e a técnica, as pessoas têm acesso a ela e todo mundo vai melhorando, a competitividade aumenta muito, e a não ser que você venha com uma revolução que mude tudo, as diferenças, assim, você precisa investir muito pra você ter aquele detalhe que te coloca um pouco acima. É muito investimento pra conseguir um detalhe. Pra voltar pra analogia esportiva. Quem conseguiu uma revolução? O Guardiola, quando ele criou a tal da tic-tac, aí ele fez uma revolução, aí você pegou o Barcelona, foi muito bem, a seleção da Espanha ganhou, eles fizeram uma revolução, aí o mundo vai alcançando, você dá um salto e o mundo alcança. Mesma coisa nos negócios, quando a Apple criou o iPod, quando a Apple criou o iPhone, ela cria, aí os outros vão alcançando, e aí o correto é você depois ir criando, né, você fazer essas revoluções. Musk é outro desses inovadores. Agora, se você não está inovando e ganha as grandes margens, entenda que você vai estar investindo muito para ganhar no negocinho, e nisso você vai ter que ter sempre o melhor material humano, o melhor processo, a melhor produtividade. Nós somos um país disso? Não. Nós somos a cultura que cultua isso? Não. Nós temos o preparo mental pra isso? Não. Então vai sempre faltar. Eu acho que nesse mundo hipercompetitivo, nós, como somos um país que chora e fica o tempo todo se culpando por qualquer coisa, nós vamos perder. E aí o nosso destino nesse mundo é perder. Então o destino de ser brasileiro na contemporaneidade, sem entender que o mundo é competição e agora é o detalhe do detalhe do detalhe que faz a diferença em qualquer arte humana e qualquer ofício humano, nós vamos perder. E vamos sempre ficar procurando razões emotivas. Então, tá, essas coisas, ai, esses jogadores com esses cabelinhos, não sei o que, os caras que estavam com seus cabelinhos também, e tatuados, eles estavam tatuados também. Eles eram melhores, eles são mais inteligentes, eles têm um técnico muito mais capaz, eles têm uma geração superior, eles vão ficar ganhando, já vem uma geração ruim de Argentina, eles vão ficar lá na fila, igual já ficaram antes. A vida é mais ou menos assim, ou não, eles vão ficar bons por muito tempo, sabe? É do jogo, e não tentem abstrair, certas coisas são apenas futebol. A gente pode tirar algumas coisas pra gente fazer paralelos, né? Porque é um paralelo interessante que eu fiquei reparando no jogo, que não tem a ver com o jogo em si, mas tem a ver com a visão de nós. Pegue a camisa da Argentina, tá? Você viu a camisa? Essa camisa que a Argentina jogou ontem, ela é uma obra-prima, linda. É a Adidas Originals que fez. E a Adidas não apenas respeita a história, como ela enxerga a Argentina como um produto clássico, como um produto sério. Esta camisa, veja só, esta é uma camisa de alguém que tem autorrespeito e que se vê como alguém soberano, alguém digno da própria história. Ela vê a Argentina como uma nação. Isso é uma camisa de uma nação séria. E a Adidas respeitou eles e entregou isso. A numeração atrás, eu não vi como é que era o número que tava atrás, a gente pode ver, mas é um número escrito com uma fonte clássica. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Os detalhes dizem muito, amigos. O detalhe diz muito. Com certeza, a tipografia, ó, dá pra ver, tá de frente ali. Pega a tipografia do número, ou numa tipografia clássica, pra uma camiseta feita de maneira clássica. Entendimento da Adidas sobre a Argentina é um entendimento clássico. E se for pegar outra camisa da Adidas, também, sempre nesse lance clássico em cima dos símbolos da bandeira. Vamos agora para o uniforme do Brasil. O uniforme do Brasil, na Copa já era ainda pior, né? Ele tinha meio que uma onça e tinha, vamos dizer, manchinhas de onça e símbolos meio tropicais, cores berrantes. A camisa brasileira, o uniforme brasileiro nunca foi berrante. A camisa brasileira sempre foi um amarelo ouro, um azul e um verde escuro. Hoje é um verde fosforescente, é um amarelo cheio... Eu vou explicar o que os caras... A Nike vê o Brasil como uma nação africana, uma nação da América Central, e aí eles fazem essas coisas que a gente chama de estampas étnicas, né? Que é uma forma, vou retratar eles naquela coisa singela deles. Eles fizeram uma coisa singela, meio com uma estampa étnica. Coisa que você vai estampar, sei lá, jogo Burkina Faso versus Togo. Eles vão estar com umas camisas com essas estampas meio étnicas, porque as grandes marcas, como eles pegam um estereótipo meio tribal ali daquelas nações, eles fazem eles com essa coisa meio étnica, né? Olha que engraçado, tal, vou botar um bicho ali e tal. É isso.
Que time é esse, Riso? Burkina Faso. Olha lá, os Burkina Faso, eles vão fazer uma estampa étnica pra Burkina Faso. Bem, se eu pegar um time da América Central, eles vão muito nessa linha, tal, entendeu? Pro Brasil, antigamente não era assim. Agora, cada vez mais a Nike nos retrata assim. Eu vou fazer uma... Não é essa. Volta pra camisa atual. Pega a numeração atrás da seleção. É o uniforme de ontem. É só pegar a imagem do jogo de ontem. Não era essa numeração que tava ontem, tá? Não era? Não era. Que é também horrível essa aí, tá? Se quiser pode botar, é horrível. Veja isso, cara. São umas coisas meio... Uma hora quer imitar um grafite, uma pichação. Outra hora vai botar um bicho. A visão que a Nike tem sobre nós é uma visão já meio... essa aí, ó. Olha esse desenho aí. É um negócio meio... Não é um time sério. Não parece um troço muito levado a sério. E a gente meio que tá comprando essa coisa meio... Nós somos uns dançarinos. Meio... entendeu? E não é que isso influencia... Só que não é uma análise sobre o esporte. Pode ser que o Brasil estivesse ganhando com isso. Pra mim, a imagem que o Brasil tá passando pro mundo, e parece que a imagem que nós queremos passar pro mundo, não é uma imagem de um país competitivo. Parece ser a imagem de um país divertido, de um país engraçado, um país, com muita floresta e tal. Esse país não ganha, entendeu? Essas coisas não ganham, né? Pega aí a camisa francesa clássica, a Nike não, né? Você entende? O riso. Sim. Clássica. Então, eu acho que a nossa autoimagem tá errada, e a imagem dos gringos sobre nós é uma imagem que nos reduz. E se isso é assim no futebol, será assim em outras áreas. Tanto que quando você pergunta pra um gringo o que é o Brasil, ele vai falar floresta amazônica, bunda, praia, sexo, samba. É uma determinada imagem, entendeu? Essa imagem não tem valor agregado, entenda isso. Eles nos veem como estado da natureza. E às vezes a gente, na ânsia de procurar um significado pra nós mesmos, nós achamos que nós somos estado da natureza, né? Outra coisa que nós ficamos como somos desesperados e histéricos, né? Ora procurando uma identidade, ora procurando inimigos, nós protagonizamos cenas ridículas, né? Assim, cada hora você vê assim, um jogador gringo, vê um ameríndio, ele vem e faz um xingamento racista contra qualquer jogador brasileiro ou contra qualquer torcedor. Todo mundo chora, cara. Calma aí, galera. Chora. E aí ontem teve um caso que acho que é o mais cômico, que mostra o absurdo em que essas coisas estão se tornando, né? Porque assim, o Brasil perdeu pra Argentina, me parece que, assim, todo mundo, gente, precisamos arrumar algum comentário racista pra gente, né, fingir que nada tá acontecendo e que isso é uma grande perseguição racial, né? Dá uma olhada. Isso aqui mostra o quão ridículo isso tudo, assim, o ponto do absurdo que isso chegou. Vamos lá. Um ameríndio, um cara dos famosos, uma esquerda gosta de chamar povos originários aqui da América do Sul, que mora na Argentina, um argentino, né? Ele está basicamente chamando de macaco, ele está fazendo uma simbologia fálica ali de uma penetração, dando a entender que parece que o time do Brasil se ferrou, né? Ele foi lenhado ali pelo Argentina, ele está torcendo pela Argentina dele. Tá rindo, tá tirando onda ali de um brasileiro. De que brasileiro? Vamos dizer, porque ele estava claramente apontando pra alguém que estava filmando, certo, Rafael Almeida Riso? Certo, senhor. Vamos lá, então ele estava chamando de macaco e falando que se ferrou um sujeito. Vamos dizer o sujeito. Um cara branco, de olhos amendoados, esverdeados, de família mais ou menos rica, que organiza aquela torcida de mentira que fica indo pra Copa com o dinheiro dos outros, né? É aquela torcida oficial do Brasil, você deve ter ouvido falar disso, né? É uma torcida que fica indo pra Copa do Mundo. É o Movimento Verde e Amarelo. Movimento Verde e Amarelo. É um negócio patético, que é uma torcida oficial do Brasil que fica indo torcer. Lá, olha só, nós estamos engraçados aqui na Rússia, ai, nós estamos causando aqui. E essa Brahma dá dinheiro pra eles, com a galera dando dinheiro, e o papel deles é ficar fazendo isso. E aí, assim, o índio lá chamou esse cara de macaco. Aí ele tá muito racista, filho da puta. Xinga ele de qualquer outra coisa, ou não xinga nada, ou não se ofenda, mas pra ele é um grande momento. Que parece que o grande momento que um torcedor brasileiro tem que ter, ou que um brasileiro tem que ter agora perante o mundo, é denunciar o racismo dos outros. Toma banho, cara. Tem mais o que se preocupar do que isso. Ou ficar ofendido. Eu estou muito ofendido com isso. Você não tá ofendido. Isso é só bobo. Isso é bobo. Isso é um... Você entende que, assim, os sentimentos desse cara foram colonizados pela visão de mundo esquerda. Então, não é que ele foi ofendido. Esse cara não foi ofendido. Se o outro cara tivesse, vamos dizer, querendo fazer um ataque de cunho racista para um negro, o contexto seria outro, né? A história é contextualizada de uma maneira diferente. Ele fez pra um branco, porque no fundo, esses caras todos, eles chamam a gente de macaco com base racista e com base que eles gostam de chamar de macaco. E eu acho muito engraçado que são minorias se atacando, fica até uma coisa complicada ali pra galera, vamos dizer, ficar desenhando. O ponto é, esse cara branco não é alvo dessa ofensa, né? Não é assim que brancos foram tratados aqui durante o processo de colonização e tal. Esse cara só tá vivendo um sentimentalismo de esquerda. E aí ele é colonizado pela mentalidade de esquerda e fica ali, muito ofendido e tal, né? E aí parece que assim, todo mundo do Brasil foi pra lá, atenção, estamos aguardando alguém, aí um cara branco chamado
e fica lá ofendido, porque vamos colocar, um homem, como eles dizem nos Estados Unidos, um homem de cor, né, um indígena, um povo originário, o xingou desta maneira. Isto mostra, amigos, o quanto tudo isso é meio psicodélico, meio ridículo, e como as pessoas são sentimentalistas e bobas, e aí no fundo são todas muito fracas, todo mundo tá permanentemente. E assim, às vezes os caras estão levando muito a sério o xingamento, às vezes o xingamento é um xingamento, o juiz estão xingando a mãe dele de vagabunda o jogo inteiro, e tipo, mano, ele não é, a mãe dele não é uma vagabunda, assim como o negro não é um macaco, entendeu? É um xingamento, e o xingamento às vezes é vazio, ele é um xingamento em si, só que a galera não fica psicologizando, então é como se o juiz, meu Deus, pare tudo, minha mãe não é uma vagabunda. Pô, calma aí, cara, sabe, vocês são muito chorões, a galera é muito sofredora, cara, que coisa meio boba. Coisa meio boba, coisa meio... Quanto chororô por nada, né? Então já, né, isso, né? Eu vi, assim, no Twitter, muitas pessoas, meu Deus, nada, cara, tá? Só peço pra vocês, assim, não pensem que isso é o começo ou o fim do mundo, tá? Pode ter algum paralelo que a gente vai traçar com a realidade, mas no fim, se o que todo mundo percebe é uma dissociação do futebol e da seleção do Brasil, portanto, cada vez menos a gente vai conseguir criar relações entre as duas coisas, porque elas se afastam, né? E aí elas vão seguir caminhos distintos e processos distintos. Então, sim, a cultura brasileira se separa do futebol brasileiro, sim, ambos não vão bem, mas talvez por razões até distintas. Vamos lá, sair dessa parte eu queria falar porque, enfim, são temas interessantes pra gente trazer. Agora vamos chegar aqui no caso da nossa direita, tá? Porque hoje houve, vamos dizer, um embate entre defesa do Bolsonaro, Xandão e Flávio Dino. A esquerda está vibrando, cheia de alegria, porque o Flávio Dino e o Moraes mandaram bem. Eles trouxeram, né, o Moraes trouxe os argumentos dele ali sobre a intentona golpista do Bolsonaro. Ele tentou, uma coisa que o Moraes tentou fazer hoje ao proferir o voto dele, ele tentou desmontar os argumentos do bolsonarismo sobre uma revolução de velhinhas segurando Bíblia. Eu acho que ele foi, nesse ponto, feliz, porque, sim, é uma verdade, não foram velhinhas segurando Bíblia, sei lá, a fazer uma oração na frente do Congresso, e não é que elas estavam lutando pra... Não, era um grupo muito difuso, majoritariamente tocado por homens, tá, e pessoas dentro das suas faculdades mentais, com possibilidades permitidas por sua questão física, porque eram homens de meia idade, alguns jovens também, tá? Então ninguém ali era um incapaz, e ele demonstrou isso, ao mesmo tempo que o processo em si é uma bizarrice como um todo. Nisso eu coloco pra vocês, a existência do processo em si, e a existência de uma tentativa de golpe bolsonarismo em si, é tudo tão maluco, e acho que as pessoas estão tão cansadas e tão confusas, que eu não consigo, eu não consigo sequer tomar lado, eu torço contra ambos, né? Mas eu olho só porque assim, é um show de hipocrisias, no plural, é um show de hipocrisia, e eu acho muito louco, né, que um dos caras estava proferindo um voto, é o ministro Flávio Dino este que contou com o apoio velado de muitos bolsonaristas no Senado, o Rizzo sabe muito bem disso, né, assim, alguns nem tão velado assim, né, e que tava lá cumprindo o voto dele para atacar o Bolsonaro na fogueira, garantiu a manutenção de determinados mandatos de senadores que estavam correndo risco, e Flávio Dino, que só está nessa posição porque foi nomeado por um Lula, que só voltou a ser presidente porque assim foi permitido não só pelo STF, que desmontou a Operação Lava Jato, mas pelo próprio Bolsonaro, que deu condições pro STF fazer isso, tá? Então meio que meio que se eu tentar explicar isso pra um gringo, a galera vai ficar assim, que história complicada. A história é bastante complicada, tá? E só pra avisar que esse foi Alexandre de Moraes, ele foi colocado pelo Temer, que é amigo hoje do Bolsonaro, tá? Que o Temer que é amigo hoje do Bolsonaro. Então você citou que o outro ministro do Bolsonaro votou pra manter o Moraes no caso? Muito bem lembrado, é verdade. Os indicados pelo Bolsonaro e aí depois eles ficam sendo atacados aí nas redes sociais por outros bolsonaristas, sendo que, calma aí, vai. Quem criou toda essa situação foi o próprio Bolsonaro. Não só nas ações estúpidas que ele teve, mas também na ignorância dele, na covardia e nos acordos que ele fez no caminho. Olha aqui, ó. Nunes Marques e Fux voltam por manter ministros em processo de Bolsonaro. Vou ler de novo. Nunes Marques, vírgula, nomeado por Bolsonaro, vírgula, e Fux, tá? É muito louco. Então vamos lá, vamos ouvir o voto do Alexandre de Moraes, né? Vamos ouvir a argumentação dele, porque foi uma argumentação de caráter político. Aqui ele quis dar uma resposta política para um bolsonarismo que cria uma ideia na cabeça que é a revolução das vovós com Bíblia. E aí eu vou dar minha opinião. Passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom,
e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro... Pausa. No dia da... O 12 de dezembro foi a data anunciada pelo cara do canal Hipócritas no Congresso Nacional, o cara que andava lá no Congresso Nacional com o Bolsonaro, que no Palácio do Planalto com o Bolsonaro, que propunha, vamos dizer, um golpe de Estado. Ele avisou que era um ultimato, estava dado, e aí acontece esse ato em que a turma dele estava presente, o tal do índio que estava com ele, inclusive na foto, foi preso, e que eles botaram fogo em Brasília, tá? Assim, essa galera esquece um pouco as coisas que eles fizeram, né? Porque uma mentira repetida várias vezes, né? Ela se torna uma verdade, e as pessoas se esquecem o que foi feito, né? Assim, os caras tacaram fogo em Brasília. Isso não eram esquerdistas fazendo isso, esquerdistas fazem. Agora, eles fizeram isso com uma intenção. Qual era a intenção, amigos? Coloque nos comentários, digite sim. A intenção era lutar pelo Brasil. 2, a intenção era criar condições para um golpe de Estado. Ou 3, sei lá, indignação popular. Então, assim, é meio óbvio o que estava rolando. As pessoas queriam uma intervenção militar. Elas estavam pedindo. Eram as mesmas pessoas. Elas estavam na frente do Congresso pedindo. Elas estavam quartéis. Por que você está na frente de um quartel? Se você está indignado, você não vai pra frente de um quartel. Já houve muitos movimentos de indignação popular na história do Brasil e na história do mundo. Este de ficar na frente do quartel pedindo intervenção militar é uma coisa até bastante específica brasileira. É uma imaginação criada pelo Olavo de Carvalho e por certas pessoas que começaram a atribuir ao artigo 142 da Constituição, por isso o termo intervenção militar, um caráter que ele não tem. Eles queriam criar essa imaginação, né? Mas vamos lá. Diplomação do então presidente, do presidente do vice-eleito. Está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Aí, pausa. Vocês sabem que um bolsonarista, que não era infiltrado, que era um bolsonarista, e que ele atribuiu isso à necessidade de ter uma GLO, uma garantia da lei da ordem, pregada pelo Rodrigo Constantino na época, vocês sabem que ele botou uma bomba num caminhão que ia pra um aeroporto, que poderia explodir, e era um caminhão-tanque, se não me engano, né, Riso? Poderia explodir, caminhão-tanque, poderia explodir e matar, pessoal, milhares de pessoas, crianças, adultos, pessoas inocentes seriam despedaçadas. Vocês pararam pra pensar nisso? As pessoas esquecem o que aconteceu naquele período. As pessoas se esquecem. Aquilo era um ato terrorista estava acontecendo ali. Estava acontecendo. Eu estou falando porque eu estou falando do contexto geral, tá? Eu não estou entrando nos detalhes do processo, porque o processo é todo problemático, mas vamos lá. Tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas, ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo e sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Pausa. Olha um cara burro aqui no chat, o Almir. Protesto agora é terrorista, Renan. Eu tô sendo bem claro, eu tô falando de um cara que botou uma bomba num caminhão-tanque pra se explodir no aeroporto. Isso não é terrorismo, o Almir? Isso não é terrorismo? Isso é o que então? Isso é um protesto legítimo? Que papo é esse, velho? Que papo é esse? Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai... Ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradil, que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. Pausa.
Muitas pessoas estão falando aqui assim, tá, mas a esquerda faz isso. E nós somos favoráveis há muito tempo a punições muito mais duras por esse tipo de ato. Nós somos favoráveis, por exemplo, ao enquadramento a determinados grupos, como o MST, como grupos terroristas. Eu acho que o MST, o Comando Vermelho, o PCC, eles são grupos terroristas e eles têm que ser enquadrados, vamos dizer, em um status bastante específico e combatidos como, vamos dizer, um mal que precisa ser destruído, extirpado da nossa sociedade, tá? Então nós acreditamos assim que a manifestação não se faz com violência, e 2, ainda mais quando num caráter de golpe de Estado, porque aquelas pessoas elas achavam que elas estavam participando de um determinado arranjo de um golpe de Estado. Vamos lá. Palácio do Planalto. Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse Tem uma Bíblia e um batom. momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. O pessoal, eu entendo assim, tinha uma faixa escrito intervenção militar no Congresso, as pessoas invadiram o Congresso, e aí eu vejo assim, né, os neo-bolsonaristas de última hora, né, os bolsonaristas dos últimos dias, né, que é a pessoa que fala assim, 22 e 24 mostraram que pra ganhar a eleição você tem que puxar saco do absurdo. Então pessoas se converteram ao bolsonarismo pra ter audiência, pra ter view e pra ter voto. Aí os caras começam a fingir que isso não é o que foi. Pessoas que acreditavam em golpe de Estado, que estavam pedindo uma intervenção militar, que estavam cumprindo seu papel na história, o papel assim, vamos invadir, vamos fazer, aí agora as Forças Armadas vão agir. Você nunca pode retirar deles a intenção deles quando eles deixaram essas intenções muito claras. Eles sempre falaram, eles estavam acampados na frente da porra de um quartel porque eles queriam que as Forças Armadas agissem. Era isso que eles queriam. Era óbvio, eles nunca esconderam isso. Isso não é uma suposição minha, isso é o discurso oficial deles e é referendado pelo que o próprio Bolsonaro fez, que foi levar a porra de uma minuta de um golpe e convencer chefes das 3 Forças Armadas, ele conseguiu um, que foi o Garnier, a topar um golpe de Estado. Então foi isso, assim, tá tudo amarrado. Esse ponto, assim, a amarração tá toda dada. Todo mundo sabe o que era o papel de todo mundo. Essas pessoas foram os otários úteis que foram fazer a parte deles, mesmo o Bolsonaro não tendo feito. O dia 8 de janeiro não tá contextualizado na tentativa real de golpe que teve antes. Pra mim, só um rescaldo no pós. Só um rescaldo do pós. O contexto do golpe é um contexto de algo que poderia ter acontecido e levado totalmente a cabo, ou seja, que as Forças Armadas comprarem aquele discurso e darem o golpe se eu terem finalizado o processo, em novembro/dezembro de 2022. O Bolsonaro tentou, ele conversou com os caras pra assinar esse documento, né, e mobilizou as forças que ele tinha à disposição, pessoas, mídia, influenciadores, pra criar o contexto. Ele só não conseguiu a fase final, que é basicamente a arma no pescoço do inimigo e derrotá-lo. Foi isso. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o Pessoas fogo. filmando e incentivando mais pessoas a vir. A resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Por álcool! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Fogo, destruição ao patrimônio público, dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com o pedido de intervenção militar de golpe de Estado. E a porra do STF, caralho. E a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? E a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Assim, pessoal, vocês entendem o que aconteceu, né? Então, Vocês sabem que isso não é uma... eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas citaram, mas 2013 não teve isso? 2013 houve uma tentativa de invasão do Congresso Nacional. A tentativa de invasão de 2013 no Congresso Nacional, ela é uma depredação em si. Ela tinha um caráter de violação do Estado Democrático de jeito, porque ela estava interrompendo o funcionamento de um dos poderes. Ela estava interrompendo o funcionamento dele, ela estava depredando, estava quebrando. Ela tinha um caráter meio revolucionário, só que ela não tinha participação política da então presidente da República, Dilma Rousseff. Ela não estava sendo base para que a Dilma Rousseff, à época, tentasse convocar as Forças Armadas para dar um golpe de Estado. O contexto é diferente. Você tem que entender o contexto. Tinha depredação, tinha um caráter, a gente pode colocar aí, de golpista, de ataque às instituições, aquelas pessoas tinham que ser presas e punidas. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou dar um exemplo de algo que eu participei e vivi. Quando o Rizzo vai lembrar, quando foram divulgados os áudios do Lula, logo após as manifestações de março de 2016, as pessoas foram às ruas em São Paulo do nada, espontâneo. E aí as pessoas começaram a ir para Brasília e começaram a querer
e invadiu o Congresso. Eu peguei um avião, fui com o Kim, fui com a galera e falei, gente, vai dar merda isso aqui. A gente tá aqui faltando uma vírgula pra ter impeachment, uma vírgula, tá? Pra terminar de derrotar a Dilma e a galera pode levar tudo a perder. A gente foi pra Brasília e aí eu lembro que tinha gente falando, a gente indo pra frente do Congresso, indo pra frente do STF e invadiu. Eu falei, o que vocês estão fazendo, galera? Então uma das funções nossas foi falar, gente, pé no chão, tá maluco? Não vamos invadir porra nenhuma. Vamos ganhar, vamos derrubar a Dilma com a bola no chão, vamos ganhar, vamos ter um impeachment. E ganhamos. E nós tivemos. Entendeu? Então, o entendimento do papel, vamos dizer, das lideranças no processo em evitar a loucura, tem que estar lá. Aquelas pessoas, elas foram incentivadas por outras pessoas a fazerem isso e por um imaginário que foi construído ao redor da ideia de golpe, ao redor da ideia de intervenção militar. E isso não é invenção da cabeça de ninguém. São as pessoas mesmo falando isso. Não adianta fingir. Não adianta fingir. A gente teve que fazer isso dezenas de vezes, de impedir interventores militares, gente de bagunça, gente de vandalismo chegar perto das nossas manifestações. Sim. Várias vezes. Sim. Não uma, duas. A gente foi na justiça e falou, não queremos caminhão pedindo intervenção militar da polícia com a gente. Várias vezes. A gente processou os caras, a gente pediu uma liminar pra proibir que caminhão de som pedindo golpe militar fosse nas nossas manifestações. Eu tô falando desse tipo de ação. Nunca foi isso. Por que os bolsonaristas não fizeram a mesma coisa? Se o Bolsonaro falou, não sou a favor disso, né? Por que ele não repreendeu as convocações de manifestações e as convocações pra frente de quartel? Ora, era só falar, não façam isso, não vão pro quartel, isso aqui é uma ordem do presidente, tá ok? Vocês estão me atrapalhando, não vão pra frente de quartel, não foi isso que ele fez, não foi isso, ele falou para as pessoas que a caneta dele era poderosa, mas pra funcionar as pessoas precisavam agir, e os influenciadores deles, o povo tá bravo, o povo tá se mobilizando, intervenção militar já, foi isso que aconteceu, e assim, é um tipo de jogo que não é tão simples, porque são pessoas que entendem sinais e que ficam buscando os sinais dos influenciadores, há momentos de comando direto muito simples sobre determinadas ações, como por exemplo, foi o Paulo Figueiredo lá na PAN, General Freire Gomes, que a pressão era pra focar no General Freire Gomes, que você conseguia a minuta do golpe se o Freire Gomes endossasse, tá? Esse era o ponto. Agora, você vai pegar ali aquelas pessoas que iam pra frente dos quartéis e se organizavam de maneira difusa, porque a natureza de boa parte das organizações de direita é serem caóticas e difusas. Então você não vai conseguir, por exemplo, um financiamento central, um financiamento central que foi pra todo mundo, um planejamento nessas pessoas centrais. Não, ali se teve um aparato de manipulação de anos, ou algumas lideranças com uma ligação maior e menor convocando essas coisas, e esse entendimento geral que é pra frente do quartel, porque o que era o objetivo da galera era conseguir uma intervenção militar com base na ideia de que as urnas foram fraudadas, e aí você fazia uma intervenção no TSE, que era literalmente a minuta do Bolsonaro. Era literalmente a minuta que o Bolsonaro meteu ali, né? Prosseguindo, já terminou aí o Alexandre de Moraes? Tem mais 20 segundos. As imagens, usando um chavão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade e da gravidade dos delitos praticados numa sequência narrada pela Procuradoria-Geral da República. Vamos lá, tem um vídeo aí que é a coletiva de imprensa do Bolsonaro após isso aí. Acho que eu vi isso num perfil péssimo, que é o do Guga Noblar, mas enfim, tem lá, acho que é um vídeo também de seus 2 a 3 minutos do Bolsonaro falando. Eu vi ele postando, né? Eu queria ver a resposta do Bolsonaro sobre o resultado ali. Vamos ver a resposta do Bolsonaro. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muita novidade para vocês. Vou começar no final. Quando as eleições se acabarem. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Ato contínuo
começamos... E daí todos os outros estímulos? Uma coisa que esse cara faz é o seguinte, ele joga essa lógica dele própria de estímulo contraditório, ou seja, ele ficou o tempo todo estimulando a tentação golpista da galera, ele ficou falando, ele falou que as urnas, ele foi na porra da frente dos embaixadores falar que a urna nossa era fraudada, depois da eleição ele ficou lá, minha caneta é pesada, mas vocês precisam agir, né? Ele não desincentivou ninguém quando essas pessoas estavam, de fato, de maneira concreta na frente dos quartéis. Aí ele levanta isso, não, mas eu falei tal coisa, igual ele falava, eu estou jogando nas 4 linhas aí da Constituição. Sim, Bolsonaro, você é contraditório, e o objetivo seu é ser contraditório, mas as pessoas entendiam a lógica. Então não adianta você pegar um papel que você leu, porque existem outras ações que vão numa linha absolutamente contrária e que referem à ideia de que você ficou esquentando a tentativa de golpe. Que é isso que aconteceu. O que ele tá falando assim, é basicamente assim, houve um crime, sei lá, um roubo num banco, aí ele, eu vi a público antes e falei, não roubem banco. Tá, cara, foda-se. Alguns dias depois desse pronunciamento, os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. Eu não tinha intenção nenhuma em parar o Brasil, criar um caos, ou estava pensando em outra coisa. Eles cumpriram esse pedido meu. Durante a transição, conduzida pelo senador Ciro Nogueira, tive um encontro no começo de dezembro, no Alvorada, com o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo, voltou depois, entrou em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. O outro saiu lá no final. Atendi ao presidente Lula. Se tivesse qualquer ideia de força, eu deixaria os comandantes do Lula assumir. Senhor, cara, é só pegar a cronologia dos fatos. Quem estava comandando as Forças Armadas quando você apresentou o documento, o Bolsonaro? Quando houve a tentativa de convencimento, quem eram os chefes dessas Forças Armadas, Bolsonaro? Ele tá jogando palavras ao vento. Se essa é a defesa do Bolsonaro, cara, esse cara tá muito encrencado. É uma defesa muito tosca. Eu mandei os caminhoneiros embora. Então quer dizer que você está afirmando que você tinha poder sobre aquelas pessoas, o que já é complicado. Mas sim, você tinha. Então por que você não mandou as pessoas que estavam na frente dos quartéis pedindo uma intervenção e tentar fazer o mesmo? Muito simples. Por que você não mandou elas fazer o mesmo? Porque a grande massa de pessoas que estavam atuando ali era elas que estavam na frente dos quartéis. Por que você não fez? Vamos lá. 30 de dezembro de 22, o dia que eu viajei para os Estados Unidos. Mas antes de viajar, eu fiz uma live que lamentavelmente não estão nos inquéritos do senhor Alexandre de Moraes. Como hoje eu vi na mídia, já que eu estava lá, advogados reclamando de um vídeo que ele botou, mostrando a parte mais agressiva, vamos assim dizer, do quebra-quebra. Então tem que mostrar a parte que não foi agressiva no quebra-quebra. Se é um quebra-quebra, a essência dele é ser agressiva, né? Ou você vai mostrar, não, porque é o pessoal almoçando antes do quebra-quebra. Não tava quebrando nada, mostrou eles almoçando antes? É importante mostrar. O cara foi no banheiro, você mostrou ali? Então não, porque ele não tá só fazendo quebra-quebra, ele vai no banheiro, ele respira, toma água, tá ok? Não é só isso, tá ok? O que esse cara tá falando? Que argumento é esse? Ele mostrou os quebra-quebra ali, né? Se tem os quebra-quebra ali, ele vai mostrar as outras coisas que não são quebra-quebra, tá ok? Quer mostrando as outras... Mostra as outras coisas, pô! Tem um sujeito ali que tava fazendo uma oração no dia anterior, todo calmo ali. Tinha uma mulher que tava fazendo comida. Isso mostra? Não vai mostrar também as outras coisas aí, não? Então tá ok? Vocês estão querendo induzir ao erro, é? Um argumento de retardado, velho. Que absurdo o cara é difícil, botar galera. Uma prova de um crime no inquérito criminal. Uma prova material ali. Imagina se eu sou um defensor dos direitos humanos e estou usando esse argumento. Gente, presta atenção, tá? O Champinha, vocês só estão querendo pegar as provas de que ele esquartejou e abusou sexualmente da Liana Friedenbach. Peraí, vocês já viram ele almoçando? Não, né? Ninguém botou nada sobre isso, né? Vocês vão ficar botando as provas materiais do cometimento do crime, né? Veja só que isso é uma violação dos direitos humanos. E quando se fala em quebra-quebra, o próprio Zé Múcio
há pouco tempo, no programa Roda Viva, falou que o que aconteceu de 8 de janeiro não foi golpe. Como o ex-presidente Temer falou a mesma coisa. Vamos lá. Esse é um ponto. O Bolsonaro tem como estratégia jogar tudo no 8 de janeiro. O próprio Xandão, acho que ele recai num erro nisso. Porque 8 de janeiro, ele precisa ser transformado num grande símbolo da democracia. Aí tá aquelas papagaiadas de festa da democracia, que aí o Lula e aí o STF adora se abraçar. O problema é o que aconteceu antes do 8 de janeiro. E na verdade o Bolsonaro será preso por material levantado sobre as ações dele antes do 8 de janeiro. Honestamente, essa ênfase no 8 de janeiro é até positiva pro Bolsonaro. Tanto que os bolsonaristas focam nisso. Joga no 8 de janeiro. Eu acho, por uma questão meramente lógica, que o 8 de janeiro, as pessoas que participaram daquilo não estavam fazendo um mero quebra-quebra. Elas tinham uma intenção. Essas pessoas, o Bolsonaro foi pros Estados Unidos, elas continuaram acampadas, elas continuaram achando que haveria uma intervenção militar. E a discussão que estava acontecendo ali era sobre abandonarem os acampamentos. Já havia decisões, inclusive, para retirar aquelas pessoas de certos acampamentos em alguns lugares. E aí ali houve uma tentativa estúpida e final daquelas pessoas, com estranha leniência do governo em questão, e eu acho que aquelas pessoas, na sua intenção golpista, caíram também numa armadilha, tá? Tem coisas estranhas que até agora precisam ser explicadas, como, por exemplo, o Anderson Torres, com 1 minuto de golpe na casa dele, que foi apreendida, que foi pros Estados Unidos antes desse golpe acontecer, ele sendo responsável por segurança no Distrito Federal. Você entende isso? Tinha muita coisa, assim, que envolve dia 8, que merece explicações bem maiores, tá? Também a própria leniência do governo Lula sobre isso, coisa que quem descobriu, inclusive, foi o nosso deputado Kim Kataguiri. Posto isso, a ênfase não tem que ser no dia 8. Como o ex-ministro Jobim também falou. Depois ele voltou atrás. E na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas o celular. Tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação. E na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas o celular. Tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação, não descobriram quem porventura seria esse líder. Assim, gente, tem que ser muito otário pra cair nesse papo, né, Bolsonaro? Tem que ser muito otário pra cair nesse papo. A partir do momento que eles têm provas concretas, provas documentais, provas testemunhais, tá, com geolocalização das reuniões, as reuniões aconteceram, os temas foram discutidos, a existência do documento encontrado, celular transferindo documento de um lado pro outro, conversas todas vazadas, você sendo entregue pelo seu ajudante, né, ajudante central ali, que era o Mauro Cid, sim, fica claro o que vocês estavam tentando fazer. Havia povo, esquece o 8 de janeiro, havia povo na frente do quartel, havia uma mentira que vocês mesmos plantaram pra dizer que as eleições foram fraudadas, houve 2 anos de trabalho dizendo que a eleição foi fraudada, houve manifestação em 7 de setembro de 2021 já falando de urna fraudada, tá? Vocês estão falando de urna fraudada há anos, construiu o discurso, sedimentou pra eleição, passou a eleição inteira dizendo que o TSE e o STF estavam te sabotando, vai pra eleição, após a eleição é detonada essa operação, vocês começam a pressionar os chefes das Forças Armadas, a liderança suas convocando as pessoas pra irem pra casa de chefes das Forças Armadas, um deles é convencido, que é o Garnier, os outros 2 depõem, os dois chefes da Aeronáutica e do Exército confessam que houve a conversa, dizem que você propôs a eles a assinatura de um decreto que era um golpe de Estado, o decreto era um golpe de Estado, repito, o decreto era um golpe de Estado, ou seja, você mobilizou as pessoas, você mobilizou um aparato midiático, você mobilizou militares, você mobilizou ajudantes, você mobilizou gente que era ligada às forças especiais das Forças Armadas do Brasil, reuniões aconteciam regularmente para que isso acontecesse, ou seja, a operação que levaria vamos dizer, a um golpe total e completo, estava andando. Ela estava andando. E você precisava ter o quê? O controle majoritário das forças, não total, majoritário das Forças Armadas. Nem em 64 houve controle majoritário das Forças Armadas no golpe. Foi um controle, não vou lhe controle total, foi um controle majoritário. Houve até briga. Você precisava de um controle majoritário, você precisava do Exército, que é a principal das Forças Armadas no Brasil. Você tentou convencer o cara, houve a reunião, há provas que houve a reunião, há os depoimentos, há o documento, e você não conseguiu convencer. Aí você entrou em depressão e você foi embora do Brasil. Foi isso que aconteceu, Bolsonaro. Foi isso. É isso. Agora, essa movimentação toda que culmina em você tentando convencer os membros das Forças Armadas a assinar aquele documento, que
aquele documento em si institui um regime de exceção e um golpe de Estado no Brasil? Aquilo é ou não é parte de um golpe de Estado? Ora, se você imaginar que para ele chegar naquela assinatura, várias outras práticas criminosas precisaram acontecer, sim, Bolsonaro estava num processo golpista, ele estava executando um plano de golpe de Estado que estava em processo, não é que estava em planejamento, ele estava em execução, certo? Ele estava em execução. É como se, o cara tá entrando no banco, o cara já entrou armado, não digo que entrou armado, o plano tá todo andando, ele já entrou, mobilizou as pessoas, tal, tá todo mundo ao redor do banco, um cara já cavou um buraco, tá ali embaixo, já convenceu um dos ladrões, no caso era o Ganil da Marinha, já tava mobilizado com as armas pra ir, aí faltou outro, tal, mas calma, o plano do roubo tava todo lá, já tinha gente cercada, o banco já tinha gente, calma, rolou ou não rolou? Essa é a discussão. O Bolsonaro foge dessa discussão. O Bolsonaro em nenhum momento entra nessa discussão, que ela é muito material, porque as provas existem. Então, assim, a única discussão que cabe ao Bolsonaro é uma discussão sobre forma, uma discussão formal. O inquérito do Alexandre de Moraes é válido para isso? Ele teve amplo direito de defesa para isso? Os acusados tiveram amplo de defesa para isso? Se o Bolsonaro entrar nessa discussão formal, o Bolsonaro ganha a discussão formal, tá? Na discussão formal, a meu ver, como um estudante que abandonou a faculdade de Direito, ele ganha a discussão formal, porque é bizarra a discussão formal, tá? Dito isso, se eu for entrar nos fatos, na cronologia, o Bolsonaro perde. Este é o tema. E isto aqui, estou falando de coração aberto. Só que é uma análise, cara, concreta. Eu tô falando, o Bolsonaro ganha essa briga, se ele quiser, só no argumento formal, do ponto de vista formal. No mérito, como disse o Hyper ali no comentário, no mérito ele perde. Ele perde rude. Agora, ele quer fim. O problema é que existe uma questão política no mérito. Se ficar comprovado no mérito que ele fez isso, e é muito óbvio que, assim, é só ler. Leiam a denúncia contra ele. Quando os caras vão fazer um ataque jurídico à denúncia, à peça, eles vão fazer sobre os vícios formais, ausência de direito de defesa, um monte de coisa. Porque formalmente é tudo muito bizarro. E é bizarro. O inquérito é bizarro. Tudo ali é bizarro. Agora, quando você vai falar assim, no fim do dia, vamos dizer que o Kim era um assassino, matou ou não matou? O mérito, a situação de mérito do Bolsonaro é muito complicada pra ele e pras pessoas no entorno dele. E esse é o problema. E esse é o problema que é uma discussão num país, eu volto a tocar, num país primitivo, num país em que as discussões se dão em termos muito primitivos. Primitivo. A palavra correta aqui é primitivo. Tentar explicar e falar essas nuances é muito difícil, você tem que adotar um lado. Então, um lado é assim, eu só vou falar que o Xandão é ditador. Não, eu só vou falar que o Bolsonaro é golpista. E ambos sabem o que fizeram e ambos sabem o que estão fazendo. E ambos gostam do poder acumulado e ambos entendem que esse país é uma pocilga, tá? Que pra administrar ele você precisa acumular poder. Isso aqui é uma pocilga. É um buraco esquecido por Deus, em que as pessoas se matam, isso aqui é uma latrina, e as pessoas ficam aqui, e esses caras estão ali, digladiando, com pessoas se matando por eles. Quando eu vejo influenciadores lá, não, olha só, o Xandão tremeu pelo Bolsonaro, vai tomar no cu, vai. É sempre isso, só que não tem salvação. Isso aqui é uma parada que não tem salvação. Isso aqui isso aqui é um câncer, né? Um tumor disforme só crescendo, blá, né? E não dá, aí você quer explicar isso nesses termos, aqui vai ficar complicado, é difícil. É tudo muito primitivo. A discussão que tá tendo aqui é primitiva. Então o Bolsonaro tá aí todo primitivão aí, respondendo, de um jeito bem primitivo. Né? Mas ele foge. Explica aí, Bolsonaro. Explica a tua reunião com o Freire Gomes. Explica isso. A gente esquece de outros detalhes. Gente, explique a reunião que o Bolsonaro teve, as trocas de mensagem todas com o maluco do senador que ia grampear o Xandão. Toda essa intentona, ela teve cenas ridículas, o processo. E assim, as pessoas não levam a sério o golpe do Bolsonaro, porque é um golpe do Bolsonaro. É como se fosse o Tiririca tentou um golpe de Estado, gente. Você vai imaginar que é um golpe do Tiririca, certo? O Bolsonaro não é muito mais inteligente do que o Tiririca. Acho que ele é um pouco. Marginalmente, ele é um pouco mais inteligente que o Tiririca. Mas não é muito mais, ele não é muito mais capaz do que o Tiririca. É um golpe do Bolsonaro, então é um golpe do Bolsonaro. Ele vai ter as características do Bolsonaro, saca? É meio que é isso. E como é que seria um golpe do Tiririca? Ele seria um golpe do Tiririca. Então vai ser meio ridículo, sim, vai ser meio bufo, vai ser meio patético, tá? E entendam também que é uma coisa, aí fica essa esquerda aí, foi pressionar militares. E a Dilma, que durante o impeachment dela, foi atrás dos militares. O Riso pode achar notícias disso. Ela falou, e se eu meter uma, não sei se foi uma GLO que ela queria meter, tá? Aqui, ó, veja só.
Exército foi sondado para decretar estado de defesa de general. Segundo Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram consulta nos dias que antecederam o impeachment do Dilma. Os caras, olha, se a gente meter um estado de defesa, que aí o Congresso não funciona, se as matérias principais não funcionam, aí você posterga o impeachment. Usar as Forças Armadas pra esse tipo de objetivo, tá? Então assim, a Dilma também era tosqueta e foi lá com as toscarias dela lá tocando. Ora, se a Dilma era capaz disso, por que o Bolsonaro não é capaz? E assim, você vai fazer agora uma análise histórica pra entender a mentalidade, tudo. Porra, o Bolsonaro, ele é oriundo da ala linha dura da ditadura militar. O Bolsonaro é filhote ali do Heleno, que participou ativamente de todo esse processo, que era um cara... E virou réu também. E virou réu, é bem lembrado. O Heleno é um dos mais ativos nessa pira golpista. E quem era o Heleno? Vocês precisam entender. O Heleno era do grupo que defendia que você tinha que manter a linha dura da ditadura militar e não tinha que ter processo de redemocratização. Eles achavam que o Geis e o Figueiredo estavam, no fundo, traindo as Forças Armadas. Eles achavam que tinham que manter ali as Forças Armadas no poder. Não tinha que ter processo de democratização. No que uma pessoa que fala que a Constituição de 88 é uma merda pode dizer... Será que eles estavam meio certos? Não, não estavam, tá? O Brasil foi destruído pela turma dos militares. Na verdade, precisa ser dita, mas vale aqui apenas isso enquanto comentário, enquanto piada. Então, entendam. Se eu vejo uma crítica oriunda da direita, oriunda de bolsonaristas aos vícios formais no processo, eu vou falar, esses caras vão ter vários pontos aqui. Se eu pego o Xandão, ou se eu pego um esquerdista falando, mas isso aqui, tá. Se eu pego um jornalista profissional levantando todos os detalhes da intentona golpista, ou pego o peço do processo, eu vou falar, isso aqui tem um ponto. O correto, se eu fosse falar, se eu vivesse num país sério, funcionaria assim, tá? O Estado brasileiro iria dispor de uma capacidade de investigação, tá? E de leis penais e de processo penal eficazes, céleres, ou seja, rápidas, de modo a pegar políticos vagabundos e figuras que estavam planejando e atuando dentro de um contexto de golpe de Estado, tá? E iriam puni-los através de um processo legal que lhes oferecesse ampla defesa, duplo, triplo grau de jurisdição que seja, tá? Contraditório, tudo certinho, e iam meter uma cana muito longa e muito dura nesses caras. É isso. O correto é, sem inquérito do Xandão, sem inquérito meio bizarro, pegar os caras que estavam fazendo isso, que é um crime. Gente, é muito crime o que esses caras fizeram. E puni-los. Como? Nós vivemos um país que não é sério. E nós não temos uma justiça séria. Nós não temos um legislativo sério que coloca leis penais, leis de processo penal, que permitam que a justiça seja séria e que bandido seja preso. Nós não temos as pessoas no topo das instituições preocupadas com isso. Então, os caras criaram, como tudo no Brasil, um puxadinho. O inquérito do Alexandre de Moraes é um puxadinho construído de modo a resolver a questão Bolsonaro. Foi um puxadinho. E o que o Bolsonaro queria fazer? Um outro puxadinho. Era um puxadinho. Olha, vou pegar o artigo 14 e eu vou fazer um puxadinho, uma interpretação própria, tá? Agora a gente vai fazer uma intervenção com essa interpretação própria aonde? No TSE. Basta ler o minuto do golpe. A intervenção era no TSE, tá? Os militares, eles iam criar uma falsa aura de normalidade. Não, assistiu. O Congresso tá funcionando, os governadores estão governando, nós vamos lá no TSE porque houve claramente uma fraude, isso não tá explicado, tá? Então estão suspensas as eleições, estão depostos os membros do TSE, presos, tá? Vai ser montada uma espécie de uma junta pra cuidar disso aqui, e sei lá, e daqui a pouco vamos convocar novas eleições. Quase todo golpe, ele termina com o discurso de que eles vão convocar novas eleições. A galera do golpe de 64 tá esperando até agora as novas eleições que seriam convocadas, tá? Não teve, é sempre assim, aí termina isso, o Bolsonaro monta uma junta, se eu não me engano, a ideia era manter os deputados que estavam no mandato, a ideia era manter todo mundo, você mantinha uma estabilidade, tá todo mundo no poder, prorrogava o mandato dos caras, o Bolsonaro também prorroga o dele, vou convocar novas eleições, só com os militares no comando. Ia dar uma merda, isso ia dar uma merda. Comunidade internacional não ia aceitar, o Brasil ia sofrer sanções, imprensa ia pra cima, e o Brasil ia virar um caos. E a única coisa que restaria aos militares ali era fazer uso da violência. Pra manter um regime que terminou de dar um golpe, galera, entenda, toda vez que você termina de dar um golpe, você precisa de muita violência pra garantir o pós. O pós-golpe sempre tem algum tipo de reação. Você precisa, frear a reação. Veja a Revolução Russa, teve uma guerra civil que sucedeu ela, do Exército Branco, Exército Vermelho. Trotsky matou gente, promoveu uma carnificina após a Revolução Russa. Eles iam precisar fazer isso. Talvez não tivesse muito sangue, as pessoas iam aceitar, o brasileiro é meio leniente com as coisas, tá? Mas era isso, né? Eles vão ter que garantir o regime novo que está aqui. Eu acho que não daria certo. E assim, os militares que não são burros, o topo das Forças Armadas, não era retardado, eles falaram, cara, isso aqui não vai dar certo, nós não vamos dar um golpe, como não deram. E eles fizeram uma decisão certa. Agora, o Bolsonaro, assim,
Ele precisava chegar, vamos dizer, ele precisava percorrer 10 quilômetros numa maratona golpista pra finalizar o golpe. Eles andaram 7. A reta final ali precisava da participação e anuência das Forças Armadas, porque era a fase institucional do golpe. Então, repito, fosse o Brasil um país institucionalmente sério, as pessoas iam ser punidas da maneira correta, pelos crimes corretos, na forma correta. Do jeito que tá, isso aqui é um caos completo. E aí, então, fica essas coisas, né? Que as pessoas falam, poxa, mas aquela mulher do batom, né? Sim, estão transformando uma mulher que queria um golpe de Estado. Porque as pessoas sempre querem pegar, né? E criar uma figura idealizada, né? Vamos lá. A mulher lá do batom, a pena dela é injusta? Com certeza a pena dela é injusta. Num país que não pune estuprador, não pune bandido, não pune ladrão, não pune latrocida, é exagerada. Agora não vamos idealizar a mulher. A mulher é uma pessoa que largou os filhos em casa, não pensou nada, não pensou nas consequências dela e se colocou em risco com uma turma pedindo golpe de Estado, tá? Por um político vagabundo que naquele instante estava em Miami. Né? Ela tem que ser punida. Não a pena dela, ela tem que ser punida. Ela é criminosa. E não é pelo batom. Aquelas pessoas estavam participando de um golpe de Estado. Tem que ter a pena individualizada? Lógico que tem que ter. O que eu tô falando aqui, uma coisa é mérito, outra coisa é a forma. A forma tá toda cagada. Agora, aquelas pessoas sabiam o que elas estavam fazendo. Algumas nem tanto, mas sabiam. E elas sabiam o que elas queriam. Acima de tudo, elas sabiam o que elas queriam. Elas sabiam qual era o objetivo e mais, elas sabiam qual era o papel delas nisso. Não eram elas a pegar em armas, elas acreditavam no artigo 142. O golpe brasileiro era esse. Você teve outros golpes que foram diferentes. O golpe que estava sendo tentado era um golpe que acreditava que as Forças Armadas iam reagir à pressão popular. Então o papel do popular ali era pressionar as Forças Armadas e gerar um caos. Tanto que, você pega um padrão, quando a turma do canal Hipócritas e alguns bolsonaristas mais atiçados foram pra Brasília, eles fizeram uma coletiva de imprensa avisando que iam assim, o povo vai agir, que o bicho vai pegar em Brasília, e deram data e hora pro golpe deles. E aí na data e hora, ali na semana da data e hora, queimaram Brasília, queimaram coisa, depredaram, atacaram a Polícia Federal, teve cara botando caminhão bomba, teve a depredação, eles tentaram ali gerar o argumento pra uma GLO, foi tentada várias coisas, foi ficar na frente do quartel, foi tentando, eles foram tentando manejar. É isso. Esses dois caras do Hipócritas, eles fizeram uma coletiva na Câmara com uma camisa e depois os mesmos caras com a mesma camisa estavam lá fora. Estavam lá, atacando fogo nas coisas. Essa foto agora, eu nem botei. É bizarro, isto tudo, amigo. É bizarro, é grotesco, entendeu? E aí, o que o lance é o seguinte, as pessoas querem chegar numa situação meio ridícula em que você vai salvar e canonizar um lado e vai demonizar completamente o outro. Então, aquelas pessoas que tentaram um golpe de Estado merecem um julgamento correto, com pena individualizada, dentro dos parâmetros da legislação atual? Ora, sim, né? Eu acho muito engraçado, né, que elas têm que ter um caráter especial pros crimes que elas cometeram, que não são piores que os crimes contra a vida cometidos por um monte de gente que tá presa e que foi beneficiado agora por uma decisão da STJ que faz com que essa legislação nova sobre saidinha não recaia sobre eles. Olha que legal. Então, um condenado vagabundo, um assassino que tá na cadeia, ele vai continuar tendo saidinha. Então ele se beneficia, né, dizer, dessa mãe que é o Estado brasileiro na hora de punir. Agora, aquelas pessoas não. Então pera, vamos tratar elas dentro de um contexto que, infelizmente, todos são tratados. Não, agora nós temos uma legislação, um regime especial de punição para essas pessoas, sendo que ninguém, em sã consciência, acha que o que elas fizeram é pior do que um crime contra a vida. Ninguém sente isso. Até porque não é. Por mais que seja muito grave e por mais que elas mereçam ter punições. A gente vai sair quebrado, todo mundo. A gente vai sair um país com a alma quebrada, com a inteligência quebrada, burro, cheio de oportunistas se beneficiando de tudo isso, de ambos os lados, sem saber pra onde ir e sem entender que nada disso é prioridade. Se a gente imaginar que, assim, um país que violência tá na rua, que a economia tá em frangalhos, que tá com o crescimento demográfico totalmente deprimido, que tá com as contas públicas estourando, que tá precisando tributar pra fechar essas contas públicas, que tá num processo recessivo, que tá com um presidente populista, que vê as cadeias globais de produção abandonarem o Brasil, que vai se tornando irrelevante internacionalmente. E a discussão nossa é sobre a tentativa de golpe de Estado do mentecapto e um Estado e um grupo político meio silencioso dentro do Estado que aumenta seus poderes como resposta a isso e nós temos que ficar tendo posições sobre isso. Puta que pariu, nós estamos cagados. Galera, assim, nada disso é prioridade. Nada, é como se, puta, você tá
com câncer, eu tô fazendo muitas analogias com câncer, peço desculpas aí por essas analogias tumorísticas, tá? Mas assim, você tá com uma doença muito grave, você tá, sabe, tá morrendo de uma doença muito grave, e aí, né, fala, presta atenção, cara, lança o seguinte, cara, você tá com sudorese, você tá suando demais, e a gente precisa resolver essa sudorese, porque as pessoas estão, isso cheira mal, e as pessoas estão reclamando, você, cara, mas eu tô, você nem tem noção que você tá morrendo, aí você fala, é verdade, o que importa é eu não feder, me dá um perfume aí, me lava, então você tá preocupando com uma coisa que é acessória quando o que importa não é discutido, e o que importa no Brasil não é discutido, o que importa no Brasil acontece, passa e você nem percebe, o que importa no Brasil, ninguém liga, é um país sem prioridade, e aí as pessoas te avaliam, não pelo que você faz pra tentar resolver os problemas reais, mas como você se posiciona naquela questão. Então se você é um médico que tá indo falar, eu preciso resolver esse paciente que está com câncer, e o câncer está se espalhando, aí as pessoas, a família do paciente vai virar, não, ele tá cheirando mal, o foco agora é na sudor, o que você acha do suor dele? Aí o suor dele, Léo, vai embora daqui, você é um canalha, é isso. Então é o quê? É uma burrice generalizada, é uma falta de perspectiva generalizada, e aí você vai ficando meio desiludido, né? Há uma até hora que o médico sai da sala e fala, cara, só deixa o cara, sei lá, passar desodorante e dane-se. É deprimente, é cansativo, é deprimente, é burro, é tosco, é ridículo. O fato de a gente tentar discutindo, sabe, a defesa de um débil mental, e aí o Flávio Dino no STF, né, o governador de um estado paupérrimo e destruído como o Maranhão, lá, opinando, escrevendo, que eu sou um douto jurista, escrevendo. Ele escreve muito oriundo do estado que as pessoas não sabem escrever, o que é muito louco, quando as pessoas estavam elogiando a peça dele, como escreve esse homem, né? Escreve como todos os que não sabem escrever ali, né? Escreve por todos eles, né? Compensou na figura dele. Pelo amor de Deus, né, pô? Então, o cara vem do estado todo cagado, fica nessa posição de destaque. Eu tava vendo ontem, né, aquela foto magnífica, né, que tinha o Lula, o Alcolumbre, o Lira, o Hugo Mota, assim, todos homens oriundos de regiões brasileiras subdesenvolvidas, paupérrimas, que não conseguiram trazer soluções para os seus estados, né? Ou seja, o Amapá do Alcolumbre, que tá ao lado do Lula, tá uma desgraça. O Alcolumbre não traz nenhuma solução pra lá. O Amapá continua uma merda e vai continuar uma merda por bastante tempo. A Paraíba do Gumota, a mesma coisa. A Alagoas do Lira, então, nada melhor. Minas que é mais ou menos ali, né? E aí, tá aí, esses caras estão comandando o que importa no Brasil. É aquela coisa como se eu pegasse, se eu tivesse uma empresa, aí eu chego na minha empresa e vou ver assim, bom, qual é o setor que tá menos funcionando? Ah, Renan, a parte de logística não tá funcionando. Põe de vice-presidente. Põe de vice-presidente agora. Tá. Qual outra sessão você fala? O marketing tá uma merda, não estamos vendendo nada. Entregue todo o orçamento pra ele. Mas entregue o orçamento pra ele. É isso que a gente faz, né? E a gente acha que com medidas inteligentíssimas dessa ordem, a gente vai para algum lugar. A lógica federativa nesse sistema representativo nosso é muito maluca. Desculpa fazer analogia novamente com futebol, porque cabe, né? Veja, qual o funcionamento da CBF? CBF é uma associação, né? E ela tem essa lógica eletiva em que, sei lá, as federações votam. Então, a Federação do Amapá, se eu não me engano, ela tem o mesmo número de votos que a Federação do Rio, que tem, né, 4 times gigantes, ou São Paulo e tal. O presidente, se eu não me engano, que é inclusive igual ao Alcolumbre, o Edinaldo, eu acho que ele é de Roraima. Eu nem sei se o ludopédio, né, o bom e velho futebol, é praticado em Roraima, né? Mas o cara, lá de Roraima, é o presidente da CBF. Por quê? Uma politicagem envolvendo federações inúteis é construída. Ele é da Bahia, mas ele é de qual federação? Não, ele foi da Federação Baiana. É da Bahia, tá. Tem alguma coisa que envolve o Roraima, parece que foi o pessoal do Roraima apoiou ele, tem uma coisa... Eu sei que o Ronaldo Fenômeno, que é o Ronaldo Fenômeno, tentou quebrar a lógica federativa ali, falou, não, gente, eu vou pegar apoio dos clubes, que os clubes têm algum jeito a voto, os clubes da Série A têm jeito a voto, eu vou pegar algumas federações e vou. Não conseguiu. O Ronaldo Fenômeno, com uma história gigantesca a serviço do futebol brasileiro, tomou um pau do Edinaldo, tomou um pau, acho que nem houve concorrência pra presidência da CBF, por causa dessa lógica federativa malucada, em que o que interessa é o acúmulo de poder através desse jogo, que é uma escada que vai chegando. Ó, Edinaldo é reeleito por aclamação da CBF. Tentaram até golpe, resistimos e vencemos. Então ele recebeu 100% dos votos entre federações e clubes da Série A e B. Nesta lógica, que é uma lógica democrática, em grande medida, vocês acham que algo de bom vai acontecer? Eu tô sendo honesto. Digite onde você fala, não, isso funciona muito bem. Não tem como funcionar, galera. Não tem como funcionar. Essa lógica é uma lógica estúpida. Não é igual uma empresa. Uma empresa não funciona assim. Imagina se uma empresa fosse funcionar assim. Eu vou tomar uma decisão de vendas. Não. O pessoal do departamento de produção avisou que não. Não. Ela tem um controle central.
Sim, amigos, nesse ponto eu vou ser muito igual ao Curtis Yarvin. As coisas que funcionam e que te atendem diariamente na sua vida são regidas por monarquias. Toda empresa é uma monarquia. Toda empresa é uma monarquia, tá? A democracia, ela pode funcionar aqui em certos tipos de regime de administração de estados com muitos limites. Mas, definitivamente uma federação não vai funcionar assim. Uma federação de futebol, para dar um exemplo. E mesmo a democracia representativa, tal, ela vai ter muitas falhas na sua gestão. Então nós estamos nas mãos, assim como a CBF está nas mãos do cara lá, qual é o nome dele? Do Edinaldo. O Brasil está nas mãos do Lula. E a Câmara dos Deputados está na mão do Hugo Mota. Não é muito diferente. Você vai ver que o funcionamento ali é quase igual, tá? Os resultados também são muito parecidos, como a gente pode perceber. Só que não é uma defesa, eu aqui falando do Bolsonaro, isso aqui não é uma defesa de nenhum regime ditatorial, pra ficar claro, tá? Mas é uma explicação pra vocês que certas coisas, certas lógicas não funcionam muito. A democracia é muito boa se você tem uma certa uniformidade e uma certa distribuição do conhecimento entre as pessoas, tá? E um desejo verdadeiro por parte do cidadão e dos representantes de uma luta pelo bem comum. E aí estão todos focados no bem comum. Se tá todo mundo focado no bem comum, pô, a democracia é um sistema muito interessante. Agora, quando não estão e quando tá no alto interesse, a democracia é uma merda. E a democracia brasileira é uma bosta. A democracia brasileira é horrorosa, tá? Ela é horrorosa. Ela é colossalmente horrorosa. A democracia brasileira é um monumento à estupidez. E essa é a verdade. Porque nós vivemos num país em que o Arthur Lira tem uma opinião e a opinião do Arthur Lira conta muito. Nós vivemos num país em que o Alcolumbre tem uma opinião e a opinião dele conta muito. E detalhe, a opinião do Alcolumbre e do Lira não é bom. Nem pra Maceió, nem pra Macapá, nem pro Amapá, nem pras Alagoas. Muito menos pro Brasil e muitíssimo menos pra você. Porque a opinião dos dois não é sequer sobre o interesse da região deles. Não é pelo bem comum de todos os brasileiros. A opinião deles é sobre o projeto de poder específico de cada um deles e os interesses monetários, patrimoniais deles, das famílias, dos seus apaniguados. E quando a política é isso, a política não é sobre a administração da polis, não é sobre a res pública, coisa pública. A política é sobre os interesses comezinhos desses líderes de clã. E isso é uma merda e parece que contra isso quase não há nada a ser feito. Porque, enfim, se o povo não é virtuoso, seus representantes não são virtuosos, não imagine que o resultado vai ser virtuoso. Não existe mágica nisso, entendeu? É uma merda. Vamos prosseguir aí, senhor Rafael Almeida Riso. Mandaram mais um react do Bolsonaro, você quer ver ou você quer... vamos lá, acho que sentimentalista do mito, vamos lá. A gente não entende o que está acontecendo, mas o Senhor continua sendo Deus. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas motivações. E o Senhor é um Deus que ouve orações. E neste momento o Brasil está de joelho, de norte a sul. Pessoas passaram a noite de joelho e eu sei disso. Então, Deus, nós confiamos que as nossas orações não têm sido em vão, não têm sido, Senhor. E agora, mantenha-se no controle. E, Senhor, dá o controle que nós precisamos também. Nos dê a palavra certa, o jeito certo. Traga para o lado de nós a pessoa certa. Traga para o nosso lado o advogado certo, a estratégia certa. Nós só queremos reconhecer uma coisa, aqui neste lugar de poder, aqui no centro de poder, nós queremos reconhecer que só Tu és Deus e que nós estamos dependendo de Ti. Eu só me pergunto se essa não sei se é uma pastora, essa mulher, ela fez essa oração para aquelas pessoas que estavam acampadas, para que elas tivessem ciência do que elas estavam fazendo. Se ela teve essa mesma preocupação em pedir uma intercessão divina pelas pessoas que estavam em erro sendo usadas pelo Bolsonaro, tá? Porque um homem também não pagar pelos seus erros, tá? É um erro, né? E a Bíblia é cheia de histórias de justiças divinas com líderes ruins, né? A gente pode pegar, assim, várias histórias de que os homens sofreram em vida as consequências das suas decisões ruins como líder, né? Eu não creio que, vamos dizer, eu não creio que o Bolsonaro não deva pagar pelos seus erros, tá? Especialmente sendo um líder. E mais, sendo um líder que ficou evocando o nome de Deus à torta e à direito, né? Seria muito injusto Deus interceder pelo Bolsonaro e ter sido esquecido de ser convocado na hora de ajudar as pessoas que foram usadas pelo Bolsonaro. É ou não é? Complicado, né? Muito complicado, vamos dizer, esse uso seletivo do chamamento a Deus, né? Eu não acho... Cuidado, assim, uma breve passeada pela Bíblia mostra que às vezes ele não intercede não, né?
Às vezes não intercede, não. E quando intercede é no caminho oposto. Isso abre uma porta pra tantas discussões, né, cara? Como a fé do brasileiro foi usada como, vamos dizer, foi vilipendiada, foi usada da maneira mais mesquinha possível por essa gente, né, cara? Não só por essa gente, todo, assim, geral usa. O PT usou também. E boa parte dessas pessoas que estão com o Bolsonaro hoje estão com o PT, tiveram com o PT. Vamos lembrar o Marco Feliciano, né? Marco Feliciano fazia campanha, né, usando igreja junto com o PT. E era assim, gente. As coisas sempre foram assim. É complicado. É muito complicado. Muito complicado. É muito complicado. Eu vejo essas coisas assim, dá um desânimo, né, galera?